Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semaninha que estamos juntinhos para falarmos de Jesus, para falarmos das coisas de Deus e também falarmos do nosso cotidiano, das nossas experiências diárias. Você que acabou de chegar, seja bem-vindo. Meu nome é Kézia Vieira e hoje nós estamos mais uma vez para falar sobre algo muito importante. Tudo que eu partilho aqui com você são sempre coisas que Deus coloca no meu coração. E são coisas que Deus diz assim, Kézia, é para este tempo, para este momento. Você precisa de falar sobre isso. E hoje, como vocês já viram pelo tema, foi um dia que eu acordei revoltada. Sim, eu acordei bastante revoltada quando eu comecei a ler notícias, quando eu comecei a ver as últimas notícias, as últimas publicações. Eu fiquei bastante revoltada com tudo que nós temos vivido nesses últimos tempos. E você até pode dizer, Kézia, pra que você fica lendo publicações? Para que você fica vendo notícias? Por que você não se aparta disso? Nós vivemos nesse tempo. Deus nos plantou agora, neste tempo, neste momento, para nós vivermos agora. Realmente nós não somos daqui. Nós não somos seres dessa terra. Nós não nascemos para viver aqui para sempre. Não. Tem uma eternidade que nos espera. Nós fomos gerados na eternidade e é para lá que nós vamos voltar. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto Deus estipulou que nós estivéssemos aqui, nós fomos plantados e nós não podemos viver a parte de tudo que nós temos visto. Nós não temos que simplesmente ignorar tudo que tem acontecido e nós nos tornarmos cristãos passivos em relação a tudo que nós temos visto e ouvido. Há tantas coisas que têm sido aprovado pelo governo, pelo mundo, como tantas coisas têm entrado nas nossas casas, têm entrado nas escolas, têm entrado nas vidas dos nossos filhos e nós, como muitas vezes cristãos passivos, nós temos nos contentado e nós temos só dito assim, vamos entregar nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor, que Deus faça a vontade dele. Mas quando nós lemos aqui no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Nós vemos aqui o discurso de Paulo na cidade de Atenas. E nós vemos que Paulo ele se revoltou contra a idolatria que estava tendo naquele tempo, naquele momento. Nós sabemos que a Grécia é conhecida como os deuses, o deus do amor, o deus da vaidade. Tem vários deuses. E naquela época isso já existia, já veio já na antiguidade. E naquela época Paulo se deparou com a idolatria. E Paulo já conhecia Jesus, Paulo já tinha vivido um encontro com Deus. E Paulo ficou revoltado contra tudo aquilo que ele via. E nós hoje, cristãos, nós achamos que nós vivemos numa era diferente. Nós vivemos na era da modernidade. Nós temos que amar as pessoas. Nós vivemos no tempo da graça. Paulo já vivia no tempo da graça. E Paulo se revoltou. Mas nós achamos que nós não precisamos nos revoltar contra tudo que tem acontecido nos últimos tempos. E mais, nós achamos que nós temos que ser passivos contra tudo que nós temos visto e ouvido e nós temos que nos calar e simplesmente nos fecharmos, não estando dentro das notícias, não sabendo o que está acontecendo, não entendendo o que as escolas têm implementado para os nossos filhos. Simplesmente nós nos colocamos à parte, nós queremos entregar nas mãos de Deus e dizer assim, Senhor, faça a tua vontade. Mas a vontade de Deus é que nós nos revoltemos sim. Assim como Paulo se revoltou contra a idolatria, nós vemos no discurso de Paulo que Paulo, ele prega Deus com convicção. Ele chega diante das pessoas de Atenas e ele diz assim, Deus é o único Deus. Ele existe, foi ele que criou o céu, foi ele que criou o mar, foi ele que criou a terra. Não existe outro Deus senão o Deus desconhecido. Lá em Atenas já tinha um altar construído para esse Deus desconhecido, mas ele não era o mais importante, ele não era o Deus adorado. E hoje nós nos deparamos no mundo e que muitas pessoas até falam que Deus existe, que até acreditam em Deus. Da mesma maneira que eles dizem que Deus existe, eles também dizem que Deus não criou o homem e a mulher, que Deus não criou a família, que o projeto de Deus não é a família. Eles não acreditam no casamento, eles não acreditam que as mulheres elas foram criadas e feitas por Deus para se submeterem aos seus esposos. Como nós podemos dizer que Deus existe e nós não acreditarmos no que a palavra dele diz? Como nós podemos aceitar que o mundo diga que Deus até existe?
mas que tudo que ele deixou para nós é uma mentira. Que até a Bíblia tem que ser alterada, porque realmente isso ficou para trás, isso já é na antiguidade. A Bíblia já não dá para ser usada hoje. Como nós podemos aceitar, como nós podemos ouvir isso e nós continuarmos a ser passivos no mundo em que nós estamos vivendo? Hoje foi um dia que eu vi algumas notícias e eu vi até em relação à criação de Deus. E é algo que me indigna muito, porque Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso e ele é perfeito em tudo que ele faz. E a verdade é que o mundo, ele tem sido intencional em tudo que ele tem feito. Ele tem sido intencional em colocar na cabeça das nossas crianças, em colocar na nossa cabeça as coisas erradas. E nós não temos sido intencionais em colocar a palavra de Deus em prática. Nós não temos sido intencionais em falar de Deus, em mostrar Deus através das nossas atitudes, em mostrar Deus através do nosso falar, do nosso caminhar, do nosso agir. E por que nós não temos sido intencionais? Porque hoje a vida é muito confortável. Ser cristão hoje, principalmente na cultura que nós vivemos, no país em que eu vivo, que se calhar você vive, é normal, é tranquilo, você não sofre nenhuma repressão, não queimam a sua Bíblia, você não é morto porque você diz que ama Jesus. Então realmente hoje se tornou muito fácil na nossa cultura dizer que somos cristãos. Então quando nós estamos no conforto, quando nós estamos na vida fácil, realmente nós não precisamos de ser intencionais, nós não precisamos de ser radicais, nós não precisamos de gritar, nós não precisamos de falar, nós simplesmente podemos viver a nossa vida tranquila, como se não houvesse amanhã, enquanto vidas e almas têm se perdido. Enquanto vidas e almas têm caminhado para o inferno. Hoje foi um dia que eu acordei revoltada. E eu espero que essa revolta que Deus colocou no meu coração, ela também coloque no seu. Assim como Paulo, quando ele discursou em Atenas, e ele tinha convicção do que ele dizia que não existia outro Deus senão o Deus desconhecido. Nós temos que ter convicção daquilo que nós vivemos, daquilo que nós falamos. E como nós podemos ter essa convicção? Se nós não buscamos a Deus, se nós não lemos a palavra, se nós não passamos tempo com Ele. Como nós conseguimos e como nós podemos alcançar essa autoridade que Paulo tinha em Deus para lutar e com convicção dizer assim, só existe um Deus, tudo que Ele criou é perfeito, tudo que Ele fez é perfeito e não existe outro Deus senão o nosso Deus. Nós temos que buscar mais a palavra. E nós temos que nos revoltar sim contra tudo que nós temos vivido, contra tudo que nós temos visto nesses últimos tempos. Nós não podemos nos contentar e aceitar e pensar assim, olha, é a vontade de Deus. Deus planejou isso para esse tempo. Se Deus nos plantou neste tempo, para este momento, é porque Ele quer que você seja alguém que se revolte contra as mentiras que o diabo tem colocado dentro da minha casa, da sua casa, colocado nas escolas, na cabeça dos nossos filhos, nas faculdades. Quantos jovens têm se perdido quando eles vão para faculdades? O diabo tem usado pessoas para colocarem mentiras na vida deles. E nós continuamos passivos em relação às nossas atitudes, em relação ao nosso caminhar, em relação ao nosso buscar a Deus. Como nós temos nos ocupado com tantas coisas e nós não temos sido intencionais na busca por Deus. Você pode perguntar, Kézia, mas o que tem a ver eu buscar a Deus e me revoltar contra tudo isso que eu tenho vivido? Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus coloca dentro de nós essa revolta. Essa revolta que eu estou sentindo hoje não é uma revolta da Kézia. É uma revolta que Deus já está sentindo há muito tempo. E nos últimos tempos eu tenho dito assim nos meus momentos de oração, Senhor, eu quero sentir o que o Senhor está sentindo. Eu quero sentir a dor que o Senhor está sentindo. Eu quero sentir, Pai, a revolta que o Senhor está sentindo contra tudo isso que nós temos vivido. Eu falo para Deus assim, Deus, eu sei que o Senhor não está feliz com isso. Eu sei que o Senhor não está feliz com tudo isso que nós temos vivido, com tudo isso que tem acontecido no mundo. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor coloque isso no meu coração, que eu não possa simplesmente olhar e possa aceitar e possa dizer, é normal, faz parte. Não, eu quero, Senhor, sentir o que o Senhor sente. E eu quero lutar, Pai, com as armas que o Senhor colocar nas minhas mãos. E não há arma melhor que a palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vimos que teve homens e mulheres de Deus que se revoltaram contra aquele tempo, contra aquilo que eles estavam vivendo. E que nós temos autoridade em Deus para nos revoltarmos, para nós irmos para o nosso quarto e nós dizemos assim, Senhor, eu não aceito o que nós estamos vivendo. Senhor, eu não aceito as mentiras que têm dito sobre o Senhor, sobre a família, sobre o homem, sobre a mulher, sobre os nossos filhos. Eu não aceito isso, Senhor. Coloca revolta no meu coração para que eu possa usar as armas certas para conseguir lutar neste tempo e neste momento.
Nós precisamos nos revoltar, sim. Nós precisamos estar dentro dos assuntos, sim. Nós precisamos buscar informações, sim. Nós não podemos ser mais cristãos passivos, que simplesmente passamos aqui nessa terra, vivemos, até temos direito à salvação, até somos salvos, mas não fazemos a diferença nessa geração. Deus venha colocar dentro do seu coração um sentimento de revolta e que você possa usar as armas que Ele colocar nas suas mãos para falar sobre Ele e não para simplesmente maltratar pessoas. Não é essa revolta que Deus colocou no coração de Paulo, mas é que a palavra do Senhor em Atos diz que muitos zombaram e riram de Paulo, mas muitos creram e começaram a caminhar com Paulo e foram salvos através da palavra. Porque muitas pessoas vão zombar, vão rir, não vão concordar, mas outras pessoas vão crer e vão ser salvas através da sua vida. Que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus e que você seja um revoltado neste tempo. Essa é a palavra que eu tinha para vocês hoje, que Deus venha abençoar o vosso coração e que você possa colocar em prática tudo que Deus tem colocado no seu coração. Que você não se iniba de todas as notícias, de tudo que tem saído na mídia, na internet, mas que tudo que você veja cause revolta no seu coração, para que você venha criar coragem e deixar de ser um crente passivo e que venha pregar a palavra de Deus com autoridade, convicto de quem é Deus, não só na minha, na tua vida, e que será Deus nas nossas próximas gerações. Beijinhos para vocês, nos encontramos na próxima semana, que Deus vos abençoe, tchau!